Olá, torcedor tricolor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Santa foi até o Marizão e acabou sendo derrotado pela equipe do Souza, pelo placar de 2-1, a segunda derrota do Santa nesta competição como visitante na Série D do Brasileiro, uma derrota sentida pelas circunstâncias da partida. O Santa esteve à frente do placar e acabou concedendo a virada em poucos minutos, né, que esteve como vencedor do duelo. Né, em instantes, o Santa acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de disparar na liderança da Série D do Campeonato Brasileiro. Né, em seu grupo agora, perdendo a ponta da classificação e tendo a obrigação de, na próxima rodada, buscar uma vitória. A partir de agora a gente traz alguns detalhes do que foi essa derrota do Santa Cruz para a equipe do Souza. E se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista, ativa o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo e, claro, comenta à vontade. Esse é o canal do futebol pernambucano com notícias, informações, a opinião do torcedor aqui na nossa plataforma. De um jogo onde os primeiros minutos, nitidamente, o Santa Cruz conseguiu, né, ter mais a posse de bola. Pelos primeiros 20 minutos de partida, nitidamente, né, as chances do Santa elas acabaram não sendo concluídas. O último terço de campo do Santa, para mim, ao longo de todo o jogo, ele acabou sendo defeituoso. O Santa conseguia chegar até a metade do gramado, mas na hora de finalizar a jogada, o Santa estava enfrentando problemas. O torcedor caiu na bronca mais uma vez com a atuação de Nadson e já questiona a titularidade do jogador. Né? Nitidamente não consegue ser o armador ideal desse esquema montado pelo técnico Felipe Conceição. Não atua com as entradas de Chiquinho no segundo tempo. A equipe tem crescido, né, de rendimento e tem achado jogadas mais perigosas até do que com a presença de Nadson em campo. Emerson Souza e Vagninho, a dupla de volantes. Né? Uma dupla onde o Santa, na minha visão, ele perde um pouco do poder de marcação. Falta aquele primeiro volante. O Santa em alguns momentos fica exposto. Né? E para uma partida fora de casa, eu teria colocado um cara de mais pegada naquele setor. Não sei se Anderson Paulista ou talvez uma outra opção no banco de reservas, porque são dois jogadores de características até bem parecidas. O Emerson se dispõe um pouco mais a ser esse marcador, mas tem qualidade para chegar à frente para marcar, para sair para o jogo, né? Além de marcar, sair para o jogo. E o Vagninho tem mais liberdade, né? Desde os tempos de Náutico, quando o próprio Felipe Conceição treinava a equipe alvirrubra e não à toa trouxe Vagninho para o Arruda com esse intuito, de ser esse volante de chegada à área. Mas para isso precisa de um meia que complemente esse tipo de situação. O Santa ainda depende muito, né, de seus jogadores pelos lados do campo. Foi com Emerson Galego a principal oportunidade na etapa inicial, uma finalização de fora que exigiu uma defesa do goleiro João Vitor. Emerson Galego continua fazendo boas atuações, mantendo uma certa regularidade com a camisa do Santa Cruz. Lucas Silva pelo lado direito também tem sua importância. Pipico não tem aparecido tanto nas últimas partidas, embora taticamente tenha feito aí uma função bem interessante, né, que é aquela de prender a bola, de segurar, de gerar espaços para os companheiros que estão aparecendo pelos lados do campo. Um primeiro tempo onde a principal chance do Santa, como dito, como é Emerson Galego, Lopeu acabou acertando a trave do goleiro do Santa Cruz aos 22 da etapa inicial. Mas fora isso, um jogo de muita marcação, de muita imposição física, o que é, né, nitidamente uma característica da Série D em todas as suas partidas, né, onde a imposição do lado físico, da dedicação tática, ela se sobrepõe à qualidade técnica, né, que pouco aparece, ela aparece em lampejos dentro desses jogos. No segundo tempo, a gente percebe que o Santa abre o placar e numa recuperação de bola, a gente, na jogada, percebe que a bola estava com o Souza. E quem recupera essa bola? Emerson Galego, por dentro, né? Não apenas espetado pelos lados. Ele consegue recuperar a bola, passa a bola para o Chiquinho e o Chiquinho aciona
o Lucas Silva, que finaliza, né, e conta até com a falha do goleiro do Souza para colocar o Santa Cruz em vantagem. A partir daí, faltou um pouquinho de maturidade ao Santa Cruz para, não digo que segurar o resultado, mas para ter uma cadência maior do jogo, para tentar dominar a partida e não deixar com que o Souza pudesse se criar. A maioria das chances do Souza ao longo do jogo foram em jogadas de velocidade. Tanto também nas bolas paradas, a equipe paraibana chegou à frente para levar perigo ao Santa Cruz. Até que, numa bola parada, né, o Souza chegou ao seu gol de empate. Uma falha clamorosa da defesa do Santa, uma das poucas vistas nos últimos jogos. Santa, que até então estava sem ser vazado nas últimas 5 partidas, né, acaba ocasionando um erro individual e que acabou sendo coletivo. Né, um dos desvios, né, da defesa, a impressão que eu tive é que o desvio foi do Ítalo Melo, e um desvio equivocado, porque ele acaba colocando a bola onde tem um campo, um pedaço de campo cheio de atletas da equipe do Souza. Né, e a zaga do Santa, ela acompanha nitidamente a trajetória da bola. Né, acompanhando essa trajetória, os jogadores do Souza estavam livres de marcação e o Souza acabou chegando ao gol de empate, também numa saída bem questionável de Michael. Né, se a gente leva em conta, o goleiro do Santa ontem não teve uma grande atuação, mas no primeiro gol a gente deve levar em conta que a falha da defesa foi mais clamorosa do que propriamente uma falha individual do arqueiro tricolor. E depois, em instantes, segundo gol, bola parada, mais uma vez. Uma falha do Michael, aí sim, um chute de longe, né, rara felicidade do jogador da equipe do Souza, acaba finalizando e colocando o Souza em vantagem. Santa, depois desse gol tomado, tenta partir para cima, né, não consegue, né, gerar perigo à meta de João Vitor, né, com as chegadas de Chiquinho, e por isso que o torcedor sempre fala, Chiquinho titular, né, nessa condição ele pode ajudar mais a equipe do Santa, né, e o jogo foi se arrastando, o Santa ainda teve 2 expulsões, saída equivocada do Michael, expulsão do goleiro Coral, né, depois outra expulsão. Então o Santa terminou a partida com 2 jogadores a menos e isso inviabilizou qualquer tentativa de reação da equipe Coral dentro da partida. Uma derrota para a equipe do Souza, que o torcedor vai ter que entender que é até meio engraçado o que eu vou dizer agora, mas ela veio no momento certo. É aquele tipo de derrota que faz com que a equipe acorde dentro do grupo ao ponto de não se vangloriar do que já aconteceu na competição. É aquele tapinha de leve no Santa, para que esse elenco acorde e tenha a noção de que o grupo não está decidido. A primeira colocação não está garantida e que o Santa ainda briga por vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Né, aquele tipo de derrota que traz alguns ensinamentos. Né, espero que Felipe Conceição, para a próxima partida diante do Nacional de Patos em casa, ele tenha absorvido algumas das impressões que a equipe do Santa Cruz passou para ele ontem. Como, por exemplo, a questionável titularidade de Nadson, essa questão da formação dos volantes, quem sabe até a própria titularidade do Pipico em termos técnicos, tendo em vista que taticamente tem sido importantíssimo, mas os gols não têm aparecido. E Pipico está ali para isso, para ser o protagonista desse ataque, para fazer a função de referência. Quem sabe até um teste no segundo tempo ou por mais tempo com Miulen, para quem sabe o Santa, né, contar com um camisa 9 de fato dentro das partidas. Então são algumas impressões que podem trazer ao Santa Cruz, ao longo do campeonato, né, algumas modificações em sua formação inicial. Derrota para a equipe do Souza, a segunda dentro do campeonato em 10 jogos. E agora restam 4 partidas. 2 em casa e 2 longe de casa. Santa Cruz agora tem que fazer o seu papel como mandante. Isso é uma obrigação. E como será fundamental a próxima vitória? O próximo passo. Santa Cruz não pode vacilar sábado. Sábado tem que ser um resultado expressivo em casa. Eu não falo nem em termos de resultado, mas um resultado que o Santa consiga os 3 pontos, para dar uma resposta imediata
a esse grupo, até porque vai enfrentar a equipe que tomou a liderança nesta rodada. Então, uma resposta para o seu torcedor, para mostrar que está firme em busca da classificação e, quiçá, da liderança da chave. E aí sim, alguns dos pontos que precisam ser analisados, alguns dos que foram debatidos aqui nesse conteúdo e que precisam ser vistos por Felipe Conceição, até mesmo para que a equipe possa ter uma regularidade dentro da partida e pare de oscilar. O Santa ontem oscilou dentro do jogo e acabou dando de mão beijada, podemos dizer, essa vitória ao Souza na reta final da partida. Próximo jogo, sábado, 8 da noite. O jogo foi modificado, um horário modificado para Santa Cruz e Nacional de Patos. E a gente vai estar acompanhando essa partida e trazendo tudo aqui dentro do canal do Anderson Batista. Comenta à vontade, deixa a tua opinião, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!